Ver Helena novamente foi como acordar de um sonho de 22 anos. Ela estava ainda mais bonita, mais mulher, mais imponente. Os cabelos loiros agora tinham alguns fios prateados que ela não se preocupava em esconder, e isso a tornava ainda mais fascinante. Seus olhos azuis mantinham aquela intensidade que me fazia perder o controle quando ela era minha aluna. Sente-se, por favor. Ela indicou a poltrona de couro em frente à sua mesa, tentando retomar o controle da situação. Sempre tão determinada, minha Helena. Obedeci, cruzando as pernas e observando como ela se recompunha, voltando para trás da mesa como se aquela barreira de madeira pudesse nos proteger do que estava por vir. Me fale sobre seu marido, ela disse, assumindo o tom profissional. Carlos era promotor público. Você provavelmente o conhecia de vista nos tribunais. Pausei, lembrando-me do homem com quem dividi a cama por 17 anos sem nunca realmente amá-lo. Pensei que fosse um homem íntegro, descobri que estava errada. Helena pegou uma caneta e começou a fazer anotações, mas eu percebi que seus dedos tremiam ligeiramente. Que tipo de irregularidades você descobriu? Propinas, manipulação de processos e chantagem. Deixei a última palavra pairar no ar antes de continuar. Ele tinha dossiês sobre várias pessoas influentes da cidade. Políticos, juízes, empresários. E você? Ela parou de escrever. O que exatamente ele sabia sobre mim? Abri minha bolsa e retirei uma pasta Manila. Com mãos trêmulas, deslizei-a sobre a mesa até ela. Veja você mesma. Helena abriu a pasta e eu vi sua expressão mudar gradualmente. Fotos. Fotos nossas da época do colégio. Fotos de nossas conversas na biblioteca, de nossos olhares, de nossas mãos se tocando sobre os livros. E a foto. A maldita foto que achávamos que ninguém havia tirado. Meu Deus! Ela sussurrou, segurando a fotografia que mostrava nosso quase beijo na sala dos professores, naquela tarde de inverno em que quase perdemos todo o controle. Tem mais, eu disse, minha voz quase inaudível. Ele contratou um investigador particular para nos seguir por anos. Suas namoradas, seus relacionamentos, sua vida pessoal, tudo está ali. Helena fechou a pasta com força, seus olhos encontrando os meus. Por quê? Por que ele faria isso? Porque sabia que você era minha fraqueza. E fraquezas podem ser exploradas. Levantei-me da cadeira e caminhei até a janela, observando a chuva que continuava caindo. Há 3 anos, quando você defendeu aquele caso contra o Ministério Público e ganhou, humilhando Carlos publicamente, ele começou a planejar sua vingança. Senti Helena se aproximar por trás. Seu reflexo apareceu no vidro ao meu lado, e por um momento foi como se voltássemos no tempo. Que vingança? Ela perguntou, sua voz um murmúrio. Ele ia tornar públicas essas informações. Destruir sua carreira, sua reputação. E a minha também. Virei-me para encará-la, nossos rostos a poucos centímetros de distância. Mas ele morreu antes de conseguir. Como? Ataque cardíaco. Ou pelo menos foi o que disse o atestado de óbito. A chuva batia contra as janelas do escritório de advocacia quando ela entrou, 22 anos depois, e eu ainda conseguia sentir o perfume dela, atravessando o ar úmido da tarde. Isabela Moreira, agora com 45 anos, cabelos negros, cortados em um chanel impecável, usando um tailleur cinza que abraçava cada curva do seu corpo com uma elegância que me fazia esquecer de respirar. Ela não me viu imediatamente. Seus olhos percorriam o ambiente luxuoso do escritório que eu havia construído. As estantes de mognos, quadros caros, os troféus que atestavam meu sucesso como uma das advogadas mais respeitadas da cidade. Quando finalmente nossos olhos se encontraram, senti o mundo parar. Helena, minha antiga professora de literatura, pronunciou meu nome como uma oração, e eu voltei a ter 16 anos, novamente. Professora Isabela, as palavras saíram num sussurro rouco, carregadas de memórias que eu havia enterrado fundo. Ela sorriu. Aquele sorriso que um dia foi minha perdição. Acho que podemos nos tratar por igual agora, não acha? Sou apenas Isabela. Levantei-me da mesa, minhas pernas tremendo, levemente. Aos 38 anos, eu era uma mulher bem-sucedida, respeitada, temida, até. Mas diante dela, eu me sentia como aquela adolescente confusa, que se apaixonara perdidamente pela professora mais brilhante do colégio. O que a traz aqui? Perguntei, tentando manter a voz firme,
enquanto ela se aproximava. Meu marido morreu há 6 meses. As palavras caíram como pedras na água. E descobri coisas que preciso que alguém de extrema confiança me ajude a resolver. Ela estava a apenas 2 passos de mim agora. Podia ver as pequenas rugas ao redor dos seus olhos verdes, a cicatriz quase imperceptível no queixo que ela ganhara num acidente quando eu ainda era sua aluna. Podia sentir o calor emanando do seu corpo, o perfume de jasmim que sempre usava. Que tipo de coisas? Minha voz saiu mais baixa do que pretendia. Isabela hesitou por um momento, seus dedos brincando nervosamente com a alça da bolsa. Carlos não era o homem que eu pensava. Descobri contas bancárias secretas, documentos e um dossiê sobre você, Helena. Um dossiê muito detalhado sobre nossa história no colégio. O sangue gelou nas minhas veias. Nossa história, o segredo que carregávamos há mais de 2 décadas. Aqueles encontros furtivos na biblioteca depois das aulas, os olhares que duravam mais do que deveriam, a tarde em que quase ele sabia. Perguntei, sentindo minha garganta secar. Tudo. Ela se aproximou mais, tanto que pude ver meu reflexo em seus olhos. E não foi o único a saber. As palavras de Isabela ecoavam na minha mente, enquanto eu caminhava de um lado para outro no meu escritório. Ela permanecia junto à janela, observando a cidade através da cortina de chuva, e eu não conseguia parar de olhar para ela. Mas, em meio ao caos que nossa situação representava, ela continuava magnética. Você suspeita que o ataque cardíaco não foi natural? Perguntei, parando atrás da minha mesa. Carlos tinha 48 anos, praticava esportes regularmente, não fumava, bebia socialmente, seus últimos exames estavam perfeitos. Ela se virou para me encarar, e no dia anterior à morte, ele recebeu uma visita, alguém que a empregada descreveu como uma mulher elegante, de meia idade, que não se identificou. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Você acha que alguém o matou? É possível. Carlos tinha inimigos, pessoas que ele chantageava, ou ela hesitou, mordendo o lábio inferior de uma forma que me fez lembrar de como eu costumava fantasiar sobre aquela boca, ou alguém que queria proteger uma das suas vítimas. O silêncio que se instalou entre nós era carregado de tensão. Aproximei-me dela, tanto que pude sentir seu perfume misturado com o cheiro da chuva que entrava pela janela entreaberta. Isabela, você está insinuando que eu... Não. Ela balançou a cabeça rapidamente. Eu sei quem você é, Helena. Sei da sua integridade, mas precisamos descobrir quem fez isso antes que apareçam mais perguntas inconvenientes. Estendi a mão e toquei seu braço levemente. O tecido do taier era macio sob meus dedos, mas senti o tremor que percorreu seu corpo com o contato. Porter, que veio até mim. Depois de tantos anos, por que não procurou outro advogado? Seus olhos verdes se fixaram nos meus, e vi neles toda a vulnerabilidade que ela tentava esconder atrás da postura composta. Porque você é a única pessoa em quem confio completamente. E-P-O-R-Q-U-E... Ela engoliu em seco, porque nunca consegui. Esquecer. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós, como uma confissão perigosa. Minha mão ainda estava em seu braço, e senti quando ela cobriu meus dedos com os seus. Helena, eu sei que o que aconteceu entre nós foi errado. Você era minha aluna e eu era casada. Tinha uma posição de autoridade. Pare. Minha voz saiu mais áspera do que pretendia. Não fale como se tivesse sido apenas sua culpa. Eu desejei você tanto quanto você me desejou. Ela fechou os olhos, por um momento como se estivesse lutando contra si mesma. Quando os abriu novamente, havia uma determinação feroz neles. Então, me ajude. Ajude-me a descobrir a verdade sobre a morte de Carlos e destruir esses dossiês antes que alguém mais os encontre. Podemos proteger nossas vidas, nossos segredos. E depois? A pergunta saiu antes que eu pudesse me controlar. Depois, veremos. Momento, eu soube que estava perdida novamente. Depois de tantos anos, construindo muros ao redor do meu coração. Tentando esquecer aquela mulher que havia sido meu primeiro amor verdadeiro, aqui estava ela, precisando de mim, me honrando como se eu fosse sua salvação. Está bem.
eu disse, minha voz mal passando de um sussurro. Vamos descobrir a verdade. 3 semanas se passaram desde nossa primeira reunião, e trabalhamos juntas quase todos os dias. Helena contratou discretamente um investigador particular de confiança, e eu vasculhei cada documento que Carlos havia deixado. Passávamos horas no escritório dela, às vezes até tarde da noite, e a tensão entre nós crescia a cada encontro. Era uma quinta-feira chuvosa quando finalmente encontramos as respostas que procurávamos. O investigador descobriu que Carlos havia marcado um encontro com Miranda Vasconcelos, esposa de um desembargador, na tarde de sua morte. Miranda estava sendo chantageada há 2 anos por causa de um affair extraconjugal que Carlos havia documentado. Ela confessou, Helena disse, desligando o telefone depois de uma longa conversa com o investigador. Miranda admitiu que foi até a casa de Carlos naquela tarde. Disse que só queria implorar para que ele parasse com a chantagem, mas ele a humilhou. Ameaçou expor tudo se ela não pagasse uma quantia ainda maior. Eu estava sentada na poltrona de couro, observando Helena while ela caminhava pelo escritório, relatando os detalhes. A chuva havia parado, mas o céu continuava escuro através das janelas. E então? Miranda disse que perdeu o controle. Empurrou Carlos e ele bateu a cabeça na quina da mesa. Entrou em pânico, mas quando viu que ele estava respirando, fugiu. Mais tarde soube que ele havia morrido. Então foi um acidente? Helena parou na minha frente, seus olhos azuis brilhando na luz suave do escritório. Parece que sim. Miranda está disposta a se entregar, mas quer garantias de que os dossiês de Carlos serão destruídos. Levantei-me lentamente, nossos corpos agora a poucos centímetros de distância. E nosso dossiê? Destruído. Junto com todos os outros. O alívio que senti foi tão intenso que quase me fez cambalear. Helena percebeu e estendeu as mãos para me amparar, suas palmas quentes contra meus braços. Acabou, Isabela. Nosso segredo está seguro. Olhei para seu rosto, para aqueles olhos que me atormentavam há décadas, para a boca que eu havia desejado beijar tantas vezes. E desta vez, não havia nada nos impedindo. Helena. Sussurrei seu nome como uma oração. Ela entendeu. Suas mãos subiram pelos meus braços até alcançarem meu rosto, seus dedos traçando delicadamente minha linha da mandíbula. O tempo pareceu parar quando ela se inclinou e, finalmente, depois de 22 anos, nossos lábios se encontraram. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ainda estivéssemos testando a realidade do momento. Mas quando senti Helena aprofundar o contato, quando suas mãos se entrelaçaram em meus cabelos, toda a contenção que mantivemos por décadas se desfez. Nossos corpos se colaram, e eu pude sentir o coração dela batendo contra o meu peito. Minhas mãos encontraram o caminho por baixo do seu blazer, sentindo o calor da pele através da seda da blusa. Helena gemeu suavemente contra minha boca, um som que enviou ondas de desejo através do meu corpo. Eu sonhei com isso tantas vezes. Ela murmurou contra meus lábios, sua respiração quente contra minha pele. Eu também, confessei. Minhas palavras perdidas quando ela começou a beijar meu pescoço, encontrando exatamente o ponto que me fazia estremecer. Nos movemos até o sofá no canto do escritório, nossos corpos entrelaçados, nossas mãos explorando, nossos lábios encontrando pele exposta. Helena me deitou suavemente, seus olhos escuros de desejo me perguntando silenciosamente se eu tinha certeza. Em resposta, puxei-a para baixo, nossos corpos se encaixando perfeitamente. O que aconteceu a seguir foi 22 anos de desejo, reprimido se libertando em carícias urgentes, em beijos desesperados, em sussurros de nomes contra a pele febril. Nós nos amamos com a intensidade de quem havia esperado uma vida inteira por aquele momento, com a ternura de quem finalmente havia encontrado seu lar. 6 meses depois, Isabela e eu estávamos sentadas na varanda da casa que compramos juntas no interior, observando o pôr do sol pintar o céu, de tons dourados e rosados. O caso Miranda Vasconcelos havia sido resolvido discretamente. Ela recebeu uma sentença por homicídio culposo e cumpriria pena em regime semiaberto. Mas todos os dossiês de Carlos foram definitivamente destruídos. Às vezes ainda não acredito que estamos aqui, Isabela disse, sua cabeça apoiada no meu ombro, enquanto balançávamos, suavemente, na cadeira de balanço que havíamos comprado para a varanda. Arrependida? Perguntei,
brincando com seus dedos, entrelaçados nos meus. Nunca, ela respondeu sem hesitar. Mesmo que tenhamos perdido tanto tempo. Eu havia vendido minha participação no escritório para o sócio e agora trabalhava como consultora jurídica, principalmente em casos pro bono. Isabela havia se aposentado da educação e estava escrevendo o romance que sempre sonhara em criar. Nossa vida era simples, mas plena. Helena la disse virando-se para mim. Posso te fazer uma pergunta que sempre quis fazer. Qualquer coisa. Naquela tarde, na sala dos professores, quando quase nos beijamos, se alguém não tivesse interrompido, você teria mesmo me beijado? Sorri, lembrando-me daquele momento que havia mudado o curso de nossas vidas, sem dúvida alguma. E você? Eu teria deixado, ela admitiu, corando levemente. E provavelmente teria sido o fim da minha carreira. E valeria a pena? Isabela se inclinou e me beijou suavemente. Um beijo doce que sabia a vinho e a promessas cumpridas. O sol se pôs completamente, enquanto ficamos ali, abraçadas, finalmente livres dos segredos que nos assombraram por tanto tempo. Não havia mais nada proibido no nosso amor. Nada que precisássemos esconder. Éramos apenas duas mulheres que haviam encontrado uma a outra contra todas as probabilidades, que haviam sobrevivido aos anos, aos segredos, às circunstâncias que tentaram nos separar. Sabe o que mais? Isabela sussurrou contra meu ouvido. O que? Eu te amo, sempre amei, desde aquela primeira aula em que você entrou na minha sala, com aquele olhar determinado e um pouco rebelde. E eu te amo também, respondi, sentindo meu coração se expandir no peito. Minha professora, minha paixão proibida, meu grande amor. Naquela noite, enquanto a chuva começou a cair novamente lá fora, nós nos amamos como se fosse a primeira vez, mas também como se fôssemos duas almas antigas, que finalmente haviam encontrado seu caminho de volta para casa. O segredo da chuva, aquele que guardávamos há tantos anos, finalmente havia se transformado na música da nossa felicidade. E quando adormecemos, entrelaçadas no calor dos lençóis e do amor finalmente livre, soubemos que nossa história havia apenas começado. Não mais como um segredo sombrio, mas como uma declaração luminosa de que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de prevalecer. Não importa quanto tempo leve ou quantos obstáculos precise superar, o que começara como uma paixão proibida se tornará nossa redenção, nossa segunda chance, nosso final feliz conquistado com paciência, coragem e a crença inabalável de que algumas almas são feitas para se encontrar, mesmo que isso leve uma vida inteira para acontecer.